Boa noite. Pessoal, boa noite para todo mundo. Eu queria perguntar para vocês Boa noite. como que Tudo tá o bom? áudio? Tá tranquilo? Tá ótimo. Beleza. Eu já coloquei para gravar. Caraca, tô me sentindo meio surdo. Eu já coloquei para gravar e aí pra gente começar logo aqui o nosso papo de hoje, porque tem muita coisa para ser falada hoje. Então eu já vou começar mais cedo. Mais cedo não, tá no horário normal. Mas aí quem chegar depois vê a gravação, qualquer coisa aí no futuro. Mais para frente, obviamente. A primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é como vocês viram lá no Class 1 tem uma atividade, né? Tem algumas aulas aí que foram postadas aí sobre cinética de decaimento nuclear. Então a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é para quem assistiu, se conseguiu entender, se ficou alguma dúvida, algum questionamento, para a gente já bater esse papo inicial aqui agora a respeito disso. Sobre a atividade, não tive tempo de ver ainda. Tava nas aulas ainda, consegui ver uma aula até agora, daquela gravada. Beleza. Até onde eu vi, o professor estava tranquilo. Eu já tinha visto revisado o conteúdo em alguns outros materiais. Sobre aquela da primeira ordem que o professor estava falando, as equações. Tá, tá. Porque eu postei dois vídeos lá. Um vídeo fazendo uma revisão bem superficial sobre cinética, química, e aí o segundo vídeo foi expandindo esses conceitos para cinética de degradação nuclear, Isso. que são reações de primeira ordem. E aí depois eu fiz acho que Uhum. umas três questões, se eu não estiver enganado, mais ou menos exemplificando. Então, para quem não viu ainda, é importante dar uma olhada e tem a lista lá, beleza? Agora, a respeito da lista e da nossa disciplina, é um papo que a gente vai ter que conversar aqui agora, certo? Seguinte, o nosso calendário, ele prevê que esse primeiro ciclo do 2020.2, se eu não estiver enganado, ele termina agora, né, dia 30, que é sábado, né? Então, teoricamente, a nossa disciplina é para ela terminar sábado. Só que eu queria decidir com vocês se está tranquilo o tempo para vocês. Na verdade, eu não vou nem perguntar se está tranquilo. Ah, não é possível. Meu celular vai reiniciar, não. O que eu queria perguntar para vocês é porque eu vou logo colocar a proposta. Porque falta ainda uns três conteúdos. Então, que proposta é essa que eu vou fazer? É eu ministrar esses conteúdos através de aulas assíncronas, ou seja, são vídeos que serão postados até sábado. E aí no próprio sábado, quando terminar esses vídeos, eu já vou estar postando a terceira lista de exercício. E aí eu vou dar um prazo até quarta ou quinta da próxima semana para vocês me entregarem essa terceira lista e essa segunda agora. E aí eu queria ver se fica bom para vocês ou deixa do jeito que tá. O que a maioria sugere? Vocês conseguiram entender o que eu falei? A proposta? Quantas aulas a mais, professor? No caso, os vídeos. Mais uns dois. Dois vídeos. No máximo dois. No máximo três. Dois ou três. Isso. Dois ou três. Porque, ó, eu vou falar logo. No máximo dois, porque tá faltando um sobre datação radioativa, que é rápido, e o outro é sobre a aplicação da radioatividade na medicina. Algumas aplicações. Então são dois vídeos só. É, pode ser. Até quarto, o professor disse. Pode ser até sexta, não, professor? Para Se entregar der as uma duas? estendida, se der uma estendida também no prazo dessa segunda atividade também, né? As duas para a próxima sexta. Aí fica tranquilo, não Não, tem próxima problema. sexta agora, 8. Então, dá a próxima sem ser essa dessa semana. O que a maioria acha? Falem aí. Para não ficar a opinião só minha, de Emanuel e de Mariane. O que a maioria acha aí? William falou que tranquilo. Tá. Ana Rafael, acho que a Ana Rafaela e Frank também concordou. Temos 6 votos já. Foi a Ana Rafaela mesmo. Tá, por beleza. Então a gente vai fazer Certo? assim. Então a gente vai Rejane, Adalto. então só ratificando aqui. Então,
no decorrer dessa semana, até sábado, eu vou postar as 2 aulas que faltam sobre datação radioativa e sobre aplicações aí da química nuclear na medicina. Falei que dá 2 aulas, mas pode ser que vire 3 vídeos, não sei, vai depender do tanto de material que eu conseguir agrupar para colocar para vocês, para não ficar uma coisa muito cansativa. Mas, de qualquer forma, vai estar até sábado esse material. E aí, no próprio sábado, eu já coloco a terceira lista. E aí, eu estendo o prazo para vocês, então, até sexta-feira da próxima semana para entregar a lista 2 e a lista 3. Beleza? Pronto. Então acho que era basicamente isso. Basicamente isso. Deixa eu ver. Rapaz, meu celular ia reiniciando aqui. E aí ia ferrar tudo. Deixa eu Tava ver um prato aqui. e meu gás que secou quando eu tava terminando a janta aqui. Tô esperando o cara vir deixar. Tá, então vamos começar a aula de hoje aqui. Deixa só um minuto, eu vou pedir só um minuto para vocês aí, gente. Tá, beleza, Dalton. No final eu mando sim, eu mando. Vamos aqui. Beleza. Todo mundo tá enxergando o slide aí, né? Sim. Tá, então a aula de hoje, a gente vai tentar falar sobre 3 coisas. Eu não sei se eu vou conseguir, mas são 3 coisas. Primeiro sobre fissão nuclear, depois sobre fusão nuclear e depois sobre a aplicação de radioisótopos, entendeu? Algumas aplicações aqui. Porque a aula de medicina nuclear e a aula de datação de artefatos históricos com isótopos é uma aula de aplicação da radioatividade. E aí essa aula de hoje, no final da aula de hoje, eu já quero começar com essas aplicações, através do uso de isótopos. E aí ficaria as 2 aulas finais para outras aplicações, tá? Só que o foco da aula mesmo principal hoje é fusão e fissão, beleza? Então, a nossa aula de hoje são com esses 2 conteúdos aí, para a gente, basicamente, falar de 2 dos de 2 dos conceitos mais principais aqui da química nuclear, que são esses 2 fenômenos aí que são bastante importantes do ponto de vista prático para a nossa sociedade. É óbvio que também tem os aspectos negativos, né, que a gente vai ver já já, tá? Nossa primeira parte de estudo, nosso primeiro estudo vai ser a fissão nuclear, beleza? Lá na antepenúltima aula, na verdade, para não falar para vocês, eu não sei nem a cronologia, mas lá em aulas anteriores, eu vou generalizar, em aulas anteriores, nós vimos a questão da energia envolvida no núcleo, né? Como calculava, essa energia estava relacionada lá com defeito de massa, que ela conseguia ser quantificada através da equação de Einstein, que relaciona massa com energia. A gente conseguiu fazer os cálculos, conseguiu fazer as estimativas, tal. Só que na aula de hoje, a gente vai trabalhar com a aplicação prática dessa energia. Ou seja, como que essa energia nuclear ela é extraída dos átomos e como que ela é utilizada em termos práticos, digamos assim, tá? Então, a primeira maneira que essa energia nuclear é utilizada, que ela é fornecida, é através do processo de fissão nuclear. O que vem a ser fissão nuclear? É um núcleo volumoso, tá? A gente tem lá um núcleo volumoso, por exemplo, o urânio, é um núcleo bastante volumoso, né? Haja vista que a gente tem 92 prótons, tem número de massa de mais de 200, né? Ou seja, você vai juntar os 92 prótons com o número de nêutrons, né? Para poder chegar em
e 38, 35. Então, quando você faz essa junção, você vai ter um núcleo bastante volumoso. E aí, esse núcleo volumoso, ele vai quebrar-se em fragmentos. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em fissão, quer dizer o quê? Quer dizer quebra. Já fusão quer dizer o quê? Quer dizer juntar, tá? Então, eu não vou falar de fusão agora. Então, a gente vai focar somente na fissão nuclear, que é o quê? Quebra de um núcleo volumoso em fragmentos. Tranquilo, gente, até agora? Sim. Tá, beleza. Esse processo de fissão, o processo de fissão nuclear, ele foi estudado por vários cientistas na época. Só que esses três aqui foram os mais notáveis, o Meitner, o Hahn e o Fritz, tá? No ano de 1938. Esses caras, esses cientistas, foram os, digamos assim, os mais notáveis no estudo do processo de fissão nuclear, tá? Outra coisa, a energia liberada nesse processo de fissão nuclear, ela pode ser estimada utilizando a equação de Einstein. Então, esse terceiro tópico aqui para a gente não é novidade, né? Porque a própria energia lá proveniente dos átomos, da formação e da quebra, ela já pode ser estimada pela equação de Einstein. E, portanto, essa energia aqui, que no caso é uma quebra, ela também vai poder ser estimada pela equação de Einstein. Estou somente generalizando o processo. Tranquilo? Os estudos dos três cientistas aqui, ele consistiu no seguinte: eles bombardearam um determinado átomo de urânio e verificaram, com um determinado passado tempo, que nesse processo de bombardeamento, além da quantidade de energia que foi liberada, apareceu um átomo novo, que foi o bário, na época. E aí eles conseguiram fazer esse estudo e, a partir daí, todo o processo de fissão nuclear ganhou novas investigações. Então, esses três foram os pioneiros nesses estudos, tá? Então, agora, eu vou mostrar para vocês uma figura ilustrativa que mostra, na verdade, como que ocorre esse processo, tá? Porque eu falei aqui o conceito bem vago, bem generalizado, e agora eu vou mostrar para vocês através de uma ilustração para ajudar aí na compreensão de todos, tá? Aqui é representação de maneira... É representação em termos de equação nuclear do processo de fissão nuclear, tá? O que é essa equação nuclear que está me dizendo, gente? Está dizendo o seguinte, que eu tenho um núcleo de urânio 235, deixa eu pegar aqui a caneta, eu tenho um núcleo de urânio 235, eu vou bombardear esse urânio com nêutron, com a partícula nêutron. Na hora que eu bombardear esse urânio, ele vai dar origem à formação de dois outros elementos menores, que é o estrôncio, com número atômico 38, e o xenônio 54. E também vai haver liberação de 3 nêutrons aqui no processo. Então, essa equação aqui, ela é uma equação que está representando o processo de fissão nuclear do urânio, certo? Ou seja, eu estou pegando o urânio, que é um átomo grande, estou quebrando ele em átomos menores, tá? Então, esse é o processo de fissão. Também, esse mesmo processo, ele pode ser mostrado para vocês de maneira esquemática, ou seja, de maneira ilustrativa, tá? Eu tenho o nêutron aqui em verdinho, ó. Esse nêutron vai ser bombardeado contra o átomo volumoso de urânio 235. Logo em seguida, ele vai formar um átomo intermediário de urânio, um isótopo intermediário de urânio 236. E aí esse isótopo 236, altamente instável, vai sofrer desintegração para formar os dois átomos aqui, o estrôncio e o xenônio. E também vai haver a liberação de 3 partículas, que são 3 nêutrons, beleza? 3 nêutrons. Aí alguém pode falar assim, professor, mas o senhor falou que os cientistas estudaram esse processo, esse bombardeamento do urânio e identificaram o bário. Só que aí não tem bário, você está falando de estrôncio e xenônio. Porque é o seguinte, porque essa reação aqui, na verdade, ela gera vários subprodutos, tá? Os livros geralmente mostram estrôncio e xenônio, e já tem outros livros que mostram criptônio e bário, tá? E por que tem essa variação nos livros? Porque a gente tem informação de vários produtos, certo? Vários subprodutos, digamos assim. E aí a maneira mais correta de interpretar isso é através de um gráfico que mostra as quantidades relativas dos produtos da fissão versus o número de massa. E aí a gente tem mais ou menos um rendimento. A gente tem as quantidades relativas dos produtos em relação ao número de massa, tá? Então, por exemplo, aqui próximo
próximo do 100, mais ou menos, ó, a gente tem o aparecimento de alguns produtos, tá? Próximo do 100. Por quê? Porque o criptônio, ele tem ali o número de massa dele do criptônio, deixa eu ver, é 92, certo? A gente tem do estrôncio, que é 90, então ali perto do 100, a gente tem essa quantidade relativa, a gente tem esses picos, porque a gente tem esses elementos que tem esse número de massa próximo de 100, que é o estrôncio com 90, o criptônio com 92. Aí, quando você vem aqui perto do 140, a gente tem outro máximo. Por que, professor, que tem outro máximo? Porque o xenônio aqui, ó, ele tem 143, tá? E lá o bário, ele tem 141. Então, como aparece bário e xenônio como produtos aqui da minha fissão nuclear, nada mais justo do que esse gráfico apresentar máximos aqui próximos de 140. Por quê? Porque a massa do xenônio e do bário são próximos de 140. Por isso que existem esses máximos. Aí, vocês conseguiram entender, gente, o que eu estou querendo dizer para vocês aí nessa figura e nesse gráfico? Deu para todo mundo entender aí? Sim. Professor, só repete a massa do bário e do criptônio? A massa do bário é 141 e do criptônio 92. Certo. Tranquilo aí todo mundo, né, nesse primeiro slide? Sim. Então, vamos lá. Então é isso. Quando vocês estiverem estudando, que verem produtos diferentes, lembrem-se que os livros não querem colocar todos ao mesmo tempo, eles colocam, às vezes, xenônio e estrôncio, às vezes, bário e criptônio, e aí tem esse gráfico que mostra a quantidade relativa dos produtos, beleza? Então, vamos lá. Outro conceito importante, dando continuidade aqui nessa parte conceitual, antes de irmos para as aplicações, outro conceito importante é a classificação da fissão nuclear. A fissão nuclear, ela pode ser espontânea. O que quer dizer uma fissão nuclear espontânea? É quando ela ocorre quando as oscilações naturais de núcleos pesados fazem com que eles se quebrem em dois núcleos de massa semelhante, tá? Então você vai pegar um núcleo pesado relativamente instável e esse próprio núcleo, ocasionado por oscilações naturais, vai se quebrar, formando partículas menores. O exemplo clássico que a gente tem aqui é do ameriço, tem o número atômico 95. Ele vai sofrer uma quebra, formando o iodo 53 e formando molibdênio. Eu não consigo falar o nome desse elemento. E liberando 3 nêutrons aqui pra gente. Então, qual a diferença? Molibdênio, professor. Molibdênio. Isso, molibdênio. Isso, molibdênio. Pronto, Isso, esse elemento aí é um trava-língua, é difícil. Com B mudo. Então é mostrado para vocês essa fissão nuclear espontânea, ou seja, aqui eu não estou tendo nenhuma espécie alvo para precisar bombardear esse elemento aqui, o ameriço, beleza? Ele sozinho sofre essa desintegração nuclear, dando origem aos dois elementos aí especificados, beleza? Então isso a gente chama de fissão nuclear espontânea, ou seja, eu não preciso de nada para provocar essa fissão. O próprio átomo sozinho, com suas oscilações naturais, se encarrega de sofrer esse processo aí, beleza? E aí a gente tem um outro tipo de fissão nuclear, que é a fissão nuclear induzida. Ela é causada pelo bombardeamento de núcleos pesados com nêutrons, que é justamente o que a gente viu lá no primeiro exemplo, né? Então o que a gente faz? A gente tem um nêutron, esse nêutron vai bombardear um núcleo pesado e vai dar origem a núcleos menores, tá? Então o tipo de fissão aqui é fissão nuclear induzida. Então, nas nossas aulas, aliás, nos nossos slides seguintes, a gente vai trabalhar bastante com esse segundo modo, fissão nuclear induzida, tá? Esse fissão nuclear espontânea a gente não vai trabalhar com ele a princípio. Vamos trabalhar com o segundo aqui, que é o que tem aplicações práticas mais interessantes, digamos assim. Beleza? Então, vamos lá. Tá. Agora que a gente falou do ponto de vista conceitual, o que é fissão nuclear, classificação, essas coisas todas, a gente vai focar um pouquinho aqui na energia, tá? Vamos continuar nossa abordagem aqui com um primeiro exemplo, que é a fissão nuclear do urânio 235, né? Eu tenho lá um nêutron chocando-se contra o urânio, formando o estrôncio e o xenônio. Aqui nessa tabela é mostrado para vocês a energia de ligação nuclear, tá? Essa energia aqui
É a energia que é calculada lá com base naqueles exemplos que eu mostrei para vocês, lá, através do defeito de massa, jogando lá na equação de Einstein, a gente consegue calcular a energia de ligação nuclear. Tá? Então, essas energias foram estimadas com base naquelas equações lá e naqueles exemplos que foi mostrado para vocês. Tá? Então, aqui agora nesse slide, eu vou trabalhar com vocês a parte de quantificação, ou seja, eu vou quantificar a energia envolvida nesse processo de fissão nuclear. Tá? Porque a gente sempre fala assim, as energias aí envolvidas nas reações nucleares são maiores que das reações químicas, são maiores do que as energias envolvidas nas reações químicas. Mas, sei lá, é interessante a gente tentar pelo menos estimar para a gente ter uma ideia, né? Então é isso que a gente vai fazer. Então, o processo aqui é o quê? É o urânio sofrendo fissão, ou seja, sofrendo quebra e formando estrôncio e xenônio. Eu vou querer avaliar aqui, gente, a energia envolvida nesse processo de quebra, certo? De fragmentação do urânio. Então, para me avaliar a energia envolvida, o que eu vou fazer? Aquela velha fórmula de energia que vocês conhecem, né? O ΔE, que é o somatório da energia dos produtos menos a energia dos reagentes, que vocês já utilizam bastante aí desde a termoquímica lá do ensino fundamental. Não, ensino fundamental não, ensino médio, né? Então, vamos lá. Então, eu fazendo esse ΔE de energia, eu consigo avaliar a energia, ou a diferença de energia envolvida nesse processo de quebra, a energia envolvida nesse processo de fragmentação do urânio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as energias dos reagentes, dos produtos, né, que é estrôncio e xenônio, tá aqui. Vou somá-las, então a soma, tá? Deixa eu pegar aqui a caneta. Uma caneta diferente. Então, estou fazendo a soma aqui dos produtos, né, menos a energia do reagente, que no caso o reagente é o urânio 235. Quando eu faço esse manuseio matemático aqui, faço o cálculo do ΔE, né, que é a soma dos reagentes menos a energia do produto, eu vou chegar no valor energético de 3,3 vezes 10 elevado a menos 11, o quê? 11 joule, certo? Porque as energias aqui estão em joules, beleza? Então, aparentemente, esse valor de energia aqui, ele não quer dizer nada pra gente, assim. Você não consegue se assustar, falar, nossa, que energia grande, né? Porque, na verdade, é um fator de 10 elevado a menos 11. Só que isso é uma energia para um átomo de urânio, beleza? Então, as nossas estimativas, para a gente poder ter um aspecto quantitativo mais próximo da realidade, porque na realidade a gente não trabalha com átomo, né? A gente trabalha com quantidade maior. Então, para a gente ter um aspecto mais real, a gente vai fazer essa mesma estimativa, só que agora não mais para um átomo de urânio, e sim para 1 mol de urânio, beleza? Então, quando eu faço esse tratamento para 1 mol de urânio, o meu ΔE vai dar origem a uma nova energia. Esse tratamento para 1 mol de urânio, ele é calculado através do número de Avogadro, que vocês conhecem, né? O número mágico aí da química. Então, quando eu multiplico o número de Avogadro pela essa energia de um único átomo de urânio, eu vou ter um ΔE de energia para a fragmentação de 1 mol de átomos de urânio. E aí, quando eu faço esse cálculo, eu vou chegar no ΔE igual a 2 vezes 10 elevado a 13 joules, ou seja, uma potência de 10 elevado a 13 joules. Isso aqui não é muita energia, isso é um absurdo de energia, beleza? É um absurdo de energia. Por que é um absurdo de energia? Porque se você pegar 1 tonelada de carvão, por exemplo, e fazer a combustão, ele vai gerar apenas 5 vezes 10 elevado a 7 joules. Ou seja, você vai pegar 1 tonelada de carvão, vai fazer a combustão, né? A queima, e isso vai dar origem apenas a uma energia que tem o fator de 10 elevado a 7. Ó. Quando você pega 1 tonelada de carvão, 10 elevado a 7 joule. Quando você tem a queima de 1 tonelada de carvão. Só para eu vou colocar aqui no slide só para vocês terem a ideia, certo? 1 tonelada de carvão, tá? Colocar o Czinho aqui, o carbono. Então, vocês percebem que 1 tonelada de carvão dá origem a essa energia. E aqui, 1 mol de urânio vai dar origem a uma energia estimada de aproximadamente 2 vezes 10 elevado a 13. Beleza? Então, vocês percebem que a diferença de energia aqui é absurda. Certo? Todo mundo conseguiu entender aí, gente? Professor, só complementando. Sim. Eu estava olhando aqui que 6 gramas de urânio são capazes de abastecer uma casa com energia durante o dia inteiro. 6 gramas de urânio, aqui a gente está falando de 235, né? No caso.
Isso, Ou isso, seja, é uma energia absurda, né? isso, energia absurda. Perfeito, Absurda. perfeita colocação. Certo? Então, a magnitude energética aqui, a gente compara com a própria energia proveniente das reações químicas, mas é uma comparação muito injusta, digamos assim. Mas a gente compara para a gente poder ter ideia, porque não adianta nada a gente falar que a energia é muito grande, mas é importante a gente fazer comparações numéricas, estimativas numéricas, para a gente ver o quão grande é, né? Para a gente não ficar só com aspectos qualitativos, falar que é grande, beleza. Aqui a gente consegue ter mais ou menos uma ideia da diferença energética, tá? Quando a gente trabalha com esses dois processos. Do ponto de vista energético, é muito, muito bom em relação às usinas, né? E isso, vamos falar das usinas já já, tá? E aí, essa energia, ela é uma energia que é liberada, ou seja, é uma reação extremamente exotérmica, beleza? Essa energia, ela é liberada. Tranquilo, gente? Tá. Então, vamos dar continuidade aqui, certo? Já falei da energia. Agora, a gente vai tentar entender. Não, eu vou falar para vocês aqui mais outro aspecto interessante, que é de reação nuclear em cadeia. E aí depois a gente vai entender por que que isso tem aspectos práticos bastante relevantes aí nas usinas nucleares, beleza? Então, uma reação nuclear, é, essas reações de fissão nuclear, na verdade, elas são reações nucleares que ocorrem em cadeia. Ou seja, é uma sequência autossustentável de reações de ficção nuclear. Tá? Então, uma reação nuclear em cadeia é uma reação que ocorre em sequência. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em reações em cadeia. Essas reações em cadeia, pelo menos na química, o primeiro exemplo que a gente lembra é aquelas reações via radicais, né? Aquelas reações radicalares. Você tem um radical, esse radical consegue quebrar uma molécula. Na verdade, você tem uma molécula, aí ela tem, por exemplo, às vezes uma quebra homolítica através utilização da luz. Essa quebra homolítica ela vai formar radicais, e aí esse radical vai atacar outra molécula. Aí ele quebra a molécula em outro radical, e aí vira uma coisa de louco, vai gerando cada vez mais radicais e vai gerando cada vez mais produtos. E aí meio que uma coisa não tem fim. Então isso é um tipo de reação em cadeia, as reações radicalares. Aqui a gente está trabalhando com outro tipo de reação nuclear, mas também uma reação em cadeia. Por que é uma reação em cadeia, professor? A gente vai ver agora, tá? Essa reação em cadeia, pelo seguinte modo, ó, eu não vou usar essa figura aqui não, vou usar a figura lá do início para ficar mais fácil, tá? Vou usar essa figura aqui. Essa reação que ela é em cadeia, porque no início a gente tem o quê? A gente tem um neutro atacando um átomo de urânio, beleza? Então vocês estão percebendo aqui, um neutro ataca o átomo de urânio 235. Aí forma a reação bonitinha lá e tal. E aí no final é gerado três nêutrons, beleza? Três nêutrons. Esses três nêutrons, eles vão servir para atacar outros átomos de urânio. Então eles servem como se fossem projéteis, como se fossem balas para atacar outros átomos de urânio. E aí, à medida que cada um neutro desse ataca outro átomo de urânio, vai gerar outros três nêutrons. Então vai virar uma coisa incontrolável, uma coisa de louco, né? Uma reação em cadeia. Então é por isso que nesse slide aqui, eu botei essa figura, mas essa figura não ficou muito legal. Mas essa figura também exemplifica isso, ó. Eu tenho um nêutron que está entrando aqui em choque com o núcleo, e aí esse núcleo, essa fissão aqui vai dar origem a outros dois nêutrons, né? Que aí no caso, como a gente está trabalhando com urânio, vai dar origem a três nêutrons na verdade. E aí esses nêutrons atacam outro átomo e assim sucessivamente formando aquilo que a gente chama de reação em cadeia. Tá? É uma reação autossustentável, por quê? Porque você tem um nêutron no início da reação e no final ele gera três. Então ele tem ela é uma reação autossuficiente. Eu não preciso adicionar mais nêutrons. A própria reação vai gerar nêutrons. Então por isso que ela é autossustentável. Deu para entender aí, gente, por que é uma reação em cadeia? Deu sim. Tá, beleza. Então, o conceito que eu queria, na verdade, o que eu queria falar para vocês é justamente isso, que as reações nucleares envolvidas na fissão nuclear, na verdade, elas são reações nucleares em cadeias por conta disso.
por conta dessa autossuficiência de, digamos assim, de reagente, porque você entra só com nêutron e no final você sai com 3, que vai servir para bombardear outros átomos de urânio, entendeu? É, e aí tem um fator interessante. Vocês já devem, para quem já estudou reação em cadeia, você vai ver que as reações em cadeia elas têm geralmente 3 processos. Ela tem um processo chamado iniciação, né, que é esse processo do choque inicial do nêutron aqui com o átomo, chamado processo de iniciação. A gente tem um segundo processo chamado de propagação, ou seja, os nêutrons que são gerados aqui vão servir para atacar outros átomos. Então, aquele processo está o quê? Se propagando. Você tinha somente um nêutron atacando o núcleo. Logo em seguida, você já tem 2 nêutrons atacando 2 núcleos. Então, é um processo... Aí depois você já vai ter 4 nêutrons atacando 4 núcleos. Então, é um processo que está o quê? Se propagando. Então, todo o processo de reação em E a cadeia... velocidade vai aumentando. vai aumentando. Então, todo o processo de reação em cadeia, ele tem isso. Ele tem a iniciação, a propagação, e alguém fala, professor, isso aí tem fim? É óbvio que tem. E o processo de fim é chamado de término. Então, a gente tem o quê? Iniciação, propagação e término. Oh. Beleza? Vamos lá. Dentro do processo de fissão nuclear, a gente tem também o conceito de massa crítica. O que é a massa crítica, gente? É a massa mínima de material ficcionável necessária para gerar uma reação nuclear em cadeia autossustentável. Porque essa parte do término que eu acabei de falar para vocês, a reação vai terminar sobre 2 aspectos, né? Para a gente pensar que a reação nuclear, para a gente não pensar que a reação em cadeia nunca vai ter fim. Ela acontece o fim em 2 aspectos. Primeiro aspecto, se a quantidade de urânio acabar ou diminuir bastante, né? E aí se os nêutrons vão atacar quem? Se eles atacavam eram os urânios. Se a quantidade de urânio diminuir ou zerar, vai ter reação em cadeia. Outra coisa é os nêutrons, eles fugirem da amostra ou a gente arrumar algum jeito, a gente que eu falo, o pesquisador, ele arrumar algum jeito de isolar esses nêutrons, fazer eles colidir com outra coisa que não seja os urânios que estão presentes. Então, esses 3 processos que eu falei para vocês, eles irão levar àquilo que a gente chama de término da reação em cadeia. Beleza? Então, a parte mais importante aqui desse término da reação em cadeia diz respeito à massa crítica, ou seja, a massa mínima necessária de material ficcionável para gerar uma reação nuclear. Então, não pensem que qualquer quantidade de urânio vai dar origem ao processo de fissão nuclear. Não é assim. Tá? Existe uma quantidade mínima de urânio. E essa quantidade mínima é chamada de massa crítica. Beleza? Deixa eu dar aqui uma olhada. Beleza. Então, aqui falei para vocês o conceito de massa crítica. E aqui é mostrado, nessa figura, essa ideia de massa crítica. Tá? Então, você tem aqui na verdade, é a mesma ideia da reação em cadeia. Você tem o nêutron inicial, bombardeando o urânio. Logo em seguida, os 3 nêutrons que foram gerados, eles estão aqui disponíveis para atacar. Mas eles só vão atacar se tiver o urânio disponível. Aí, beleza, tem os urânios aqui disponíveis. Então, isso é aquilo que a gente chama de massa crítica. É a massa mínima de material ficcionável para poder ocasionar, para poder dar prosseguimento à reação nuclear. No caso, a reação de fissão nuclear. Tá? E aí os nêutrons vão atacar esses urânios, vou dar origem aos produtos que eu havia falado para vocês, liberar os nêutrons e assim por diante vai atacar a quantidade superior de urânio. Tá? Então, enquanto tiver urânio em quantidade suficiente, quantidade mínima, que é a massa crítica, o nosso processo de fissão nuclear vai estar acontecendo. Tá? Beleza. Então, tudo isso que eu falei até agora para vocês, gente, foi do ponto de vista conceitual da parte de fissão nuclear. Tá? E aí, alguém já poderia perguntar, professor, qual a primeira aplicação, não estou falando nem de principal, estou falando de primeira aplicação aqui do ponto de vista de slide mesmo. Qual a primeira aplicação do processo de fissão nuclear? A primeira aplicação que aparece para a gente aqui é a questão da bomba atômica. É óbvio que não é a principal. A principal é a questão de geração de energia elétrica através de usinas nucleares, que é o que a gente vai falar já já. Eu espero que eu tenha colocado no slide, inclusive. Tá? Mas eu coloquei a bomba atômica aqui por ser um aspecto, digamos assim, não é interessante, mas um aspecto que mexe mais com o nosso imaginário, digamos assim, né? Então, vamos lá. A questão da bomba atômica, ela é basicamente uma repetição de tudo que a gente viu aqui, dos conceitos que a gente viu, só que aplicados a uma bomba, né? Ou seja, os cientistas utilizaram
todo o conhecimento de física que tinha na época, dessa questão de física nuclear, física de partículas, para desenvolver o projeto da bomba, né? E aí, nessa figura aqui, já vou colocar tudo, nessa figura aqui é mostrada, nessa figura que eu estou marcando aqui agora em azul, uma das bombas que foram lançadas no Japão, né? Lá em Hiroshima, a Little Boy. É óbvio que vocês que já estudaram história, que inclusive são mais novos do que eu, vocês devem ter a mente mais fresca para saber toda aquela questão para saber a questão envolvida lá nas bombas, né? Que foi toda aquela história da Segunda Guerra Mundial, todo aquele conflito lá dos Estados Unidos. Isso vocês devem saber, e quem não sabe é interessante que façam a leitura depois aí, que agrega bastante esse conhecimento, tá? Então, uma aplicação importante da fissão nuclear foi o desenvolvimento da bomba atômica, tá? Então, aqui é mostrado para a gente uma reação, a reação básica lá, né? Você tem o nêutron atingindo o urânio 235, formando bário, criptônio. E aqui, eu queria que vocês prestassem atenção nessa figura que eu estou marcando aqui agora, ó, do lado esquerdo. Não, esquerdo ou direito? Lado direito, certo? Lado direito. É a figura esquemática da bomba atômica, tá? A gente pegou uma bomba ilustrativa, fez um corte transversal para a gente entender o funcionamento da bomba, tá? Alguém tem uma ideia do funcionamento da bomba atômica que queira compartilhar? Eu gostaria de ouvir vocês, para não ficar só eu falando aqui. Do processo de fissão e fusão? Não, eu quero uma ideia do funcionamento aqui da bomba nuclear, dessa figura que eu marquei aqui. Da figura do lado direito. Se eu não me engano, eu não sei se eu acho uma reação de fusão que ativa a de fissão ou inversa, alguma coisa assim. Não. Ok. Deixa eu perguntar se mais pessoas querem opinar. Eu acho que no caso aí, quando ela entra em contato com... Já que ela é liberada, né, de uma certa altura, o TNT, ele é ativado pelo impacto, né? E aí, acho que essa explosão desencadeia a reação. Isso. Deixa eu ver... Fala aí, Adalto, quer dar uma palavrinha aí, cara? Deixa eu ver aqui. Quem mais quer falar? Fala aí. Professor, eu acredito que eles têm que colocar uma quantidade de TNT mínima para conseguir ativar essa reação quando ela entra quando ocorre um impacto, né? Perfeito. E aí eu acho que ocorre o processo de fissão mesmo, normal. Já que tem energia suficiente, né, para ativar a reação, então a reação já ocorre naturalmente em cadeia, pela liberação dos nêutrons. Perfeito, é isso mesmo. Porque, claro que a gente não vai bombardear um nêutron aí, né, como ocorre dentro das usinas, né, no caso. Isso. Não tem como. Então o explosivo aí, como a Mariane falou, como o próprio Adalto falou e o José agora falou, o TNT ele serve como um pontapé inicial para acontecer o bombardeamento, né? Aí o que eu queria perguntar para vocês também, por que ele está utilizando aqui, ó, massa subcrítica de urânio e lá em cima massa subcrítica de urânio? Se na verdade o que eu preciso é de massa crítica, ou seja, que é a massa mínima necessária para acontecer a reação. Ou seja, se eu tiver uma massa abaixo da crítica, que é a massa subcrítica, não acontece reação de fissão nuclear. Por que na bomba utilizam massas subcríticas? Alguém poderia me falar sobre isso? Na verdade, gente, então vocês entenderam a ideia, né? É necessário. Para uma fissão nuclear acontecer, eu tenho que ter uma massa mínima necessária. E essa massa é chamada de massa crítica. Só que nas bombas, a gente tem uma massa subcrítica. O que quer dizer uma massa subcrítica? Quer dizer uma quantidade menor do que a massa crítica. Ou seja, uma quantidade menor do que é necessária para acontecer a reação. Só que elas geralmente são colocadas, como está mostrado aqui no esquema, separadas.
E aí, quando o TNT é ativado, vai acontecer o encontro dessa massa subcrítica com a outra massa subcrítica de cima, como o Emanuel está falando aí, a junção das duas, para poder atingir a massa ideal. Perfeito. Mas por que ele já não começa com a massa ideal? Ele não começa com a massa ideal para não ter o risco da reação iniciar antes do tempo. Então, ele deixa elas separadas para que não ocorra a reação antes do tempo. Beleza? E aí depois que o explosivo TNT é ativado e faz a junção das massas e chega na massa ideal, aí sim a gente tem a massa crítica e aí sim começa a reação. Então é por isso que que as bombas são projetadas com essa separação de massas subcríticas. Beleza? Então vamos dar continuidade aqui. O Emanuel está escrevendo no chat aí para vocês isso que eu estou falando, beleza? Então, Professor, pode falar. Assim, eu não sei se o professor vai falar em termos de velocidade dessa reação. Acho que o professor vai falar. Como que acontece assim, essa questão da velocidade? Se esse bombardeio ele é frequente, no entanto, mais longo, ou se acontece bem rápido? Porque a questão da radiação lá, no caso de Hiroshima e Nagasaki, né, perdurou por muitos anos. Eu acho que ainda tem, até deserto alguns campos lá, essa questão da radiação, né? Não sei se tem a ver com a velocidade, ou é só a questão da quantidade de energia mesmo liberada. Tem a ver assim? Sim, é verdade. Eu ia escapando, eu não ia falar isso, ia escapando. Em relação à velocidade, é um processo rápido, certo? Essas reações em cadeia são rápidas. Agora, os efeitos que acontecem é porque os materiais radioativos, eles têm tempos de meia-vida relativamente longos. Então, eles vão ocasionar danos, eles vão ocasionar danos por anos, por conta desses tempos de meia-vida. Então, mesmo que já tenha terminado o processo da bomba, mas os materiais radioativos que estão lá presentes, eles vão perdurar-se por mais tempo, por conta dos tempos de meia-vida dos processos radioativos que estão lá envolvidos, entendeu? Então, no caso, a radiação que perdura é justamente dos produtos da reação, né? Que continuam lá, né? Isso. Porque a gente tem que ter... eu também esqueci de falar isso. A gente tem que ter cuidado, a gente tem que pensar numa coisa. Lá no produto da reação, é fornecido energia, certo? Grande quantidade de calor, certo? Energia na forma de calor, beleza. Só que também tem uma quantidade muito grande de radiação luminosa, que são os raios gamas que são ejetados no produto dessa reação. E aí esses raios gamas, na época que foi lançada a bomba, ou seja, aquela luminosidade absurda que apareceu, ela de cara já ocasionou vários problemas de retina nas pessoas naquela época. Tá? Então, esse brilho. Então, você tem um problema, além da própria energia, você tem um problema da radiação, a radiação gama, no caso. Pode falar, Thelma. Professor? Pode falar. Então, professor, tira só uma dúvida minha. No caso, essa radiação gama, ela vai ser liberada em todas as reações nucleares? Não, todas não. Depende muito das reações nucleares. Depende. As radiações gamas, seguinte, elas estão frequentemente envolvidas em reações nucleares que fazem emissão alfa e beta. Só que nada impede de acontecer emissão gama em radiações que emitem nêutrons, por exemplo, como acontece na própria fissão nuclear. Então não existe muito... A gente não pode generalizar, que é em todas, mas também não tem muito aquela questão de limitar, entendeu? E aí... Agora eu vou falar uma coisa importante. O Adalto falou que é em núcleos pesados. Geralmente, em núcleos pesados acontece mesmo isso. Você tem um núcleo pesado que vai emitir partículas menores, ou às vezes o próprio núcleo pesado sofreu uma desintegração, aí gerou um núcleo pesado. Esse núcleo pesado, às vezes, ele não está em estado energético estável, estado nuclear energético estável. E aí ele faz todo um rearranjo do núcleo, isso aqui eu falei lá nas aulas iniciais, faz todo um rearranjo do núcleo atômico, e esse rearranjo vai fazer com que partículas gama sejam emitidas. Tá? Então é uma história muito similar àquela história de elétrons em níveis energéticos específicos, quantizados. Então os núcleos atômicos eles também têm essa mesma coisa.
Então, quando ele está em um núcleo atômico volumoso, altamente instável, ele faz um rearranjo do núcleo e vai para um estado meio que fundamental de menor energia. Esse excesso de energia, ele não é emitido como partícula alfa e beta, às vezes, ele é emitido como forma de radiação gama. Então, tem todo esse aspecto, tá? Então, a gente não consegue muito falar especificamente em que tipo de reação a radiação gama vai ocorrer, não, tá? Ela acontece juntamente com radiação, com emissões alfa, beta, ou acontece às vezes sozinha também, através desses rearranjos que eu acabei de falar aqui, tá? Então, o importante é que a gente ter convicção, ou pelo menos ter conhecimento, convicção não, ter conhecimento que nesse processo lá das bombas, além da própria energia, né, energia em forma de calor que foi gerada também uma grande luminosidade, proveniente dessa radiação eletromagnética, que é a radiação gama, tá? Deixa só eu ver aqui o que vocês estão comentando. Beleza. Rapaz, o tempo voa, não tem jeito. Tá? Então tá tranquilo, gente? Posso continuar ou algum questionamento a mais? Continua, professor. Então vamos lá. Tranquilo, professor. Uma outra aplicação, já que eu falei das bombas, a nossa outra aplicação aqui da questão da fissão nuclear são nos reatores nucleares, beleza? Os reatores nucleares, eles são construídos para transformar a energia nuclear em uma forma de energia útil. Em uma forma de energia mais útil, digamos assim. Que forma de energia mais útil é essa? É energia elétrica, né? Então a gente sabe que no Brasil a nossa maior fonte, a nossa matriz energética ainda é proveniente das hidrelétricas, né? Só que muitos países que não têm os rios que o Brasil tem, a fonte energética principal é através de usinas nucleares, como por exemplo o Japão, né? O Japão é um país que investe bastante em energia nuclear, por conta da própria geografia do Japão, né? Eles não têm os rios aí que a gente tem, então uma maneira alternativa é através de usinas nucleares, que utilizam os reatores nucleares, tá? Por isso que o Godzilla veio de lá, professor. Caraca, eu não conheço muita história do Godzilla, vou te falar a verdade. Mas, importante. Dê uma assistida, professor. O professor vai Na amar. Envolve Na todo hora. esse conteúdo aí. Tá, beleza. Então, beleza. Então, os reatores nucleares, pelo menos o esquema básico deles, baseia-se no seguinte. A gente tem uma água líquida, tá? Água líquida que vocês conhecem, perfeita. E aí a gente tem lá um reator nuclear acontecendo a reação nuclear, a fissão nuclear. Essa fissão nuclear, ela vai me originar o quê? Uma energia, né? Proveniente da fissão. E essa energia, ela vai fazer o quê? Ela entrando em contato com a água líquida, ela vai tornar a água vapor, né? Vai vaporizar a água. Esse vapor de água, que no caso é um gás, ele que vai movimentar as turbinas. E essa movimentação das turbinas vai dar origem àquilo que a gente chama de energia elétrica. É óbvio que esse esqueminha aqui, ele é o mesmo para... Aliás, aqui no final de movimentação de turbina para gerar energia elétrica, é o mesmo lá da hidrelétrica, né? Que utiliza o declive dos rios, ou seja, a diferença de energia potencial, a queda para movimentar as turbinas e gerar energia elétrica. Só que aqui no caso é o vapor de água, tá? E aí, nessa outra figura aqui é mostrada para a gente, ó. A gente tem aqui, a gente tem a usina, né? Toda protegida, o reator nuclear todo protegido. A gente tem de fato o reator nuclear, que é essa figura na quadradinha que eu estou marcando aqui para vocês, ó, também protegida, né? E aí lá dentro é onde acontece, né? Combustível de urânio, a gente tem uma bomba de circulação, né? Bomba de circulação aqui do próprio calor, né? A gente tem também uma barra de controle, que eu vou já falar sobre ela. E aí o calor que é gerado aqui, a energia que é gerada aqui, ela que vai ser utilizada para fazer essa água líquida virar vapor, né? E aí esse vapor vai servir para turbinar, né? Para fazer como é que fala? Girar a turbina e fazer a geração de energia elétrica, digamos assim. Então, eu estou falando bem por alto mesmo, bem exemplificando bem por alto para a gente não entrar muito em termos técnicos, digamos assim, tá? E aí, esse esquema aqui que ele chama de barra de controle, que tem aqui dentro do próprio reator nuclear, é aquilo que eles chamam de moderadores, beleza? Então, alguém poderia perguntar, professor, como que eles fazem o controle para essa reação não virar uma reação em cadeia muito louca e sair explodindo tudo?
Para não acontecer isso, gente, ele usa o que chama de os moderadores, que são outros átomos que servem para anular os nêutrons em excesso ou os nêutrons indesejáveis, que são gerados aí em grandes quantidades. Então, eles utilizam geralmente o boro e o cádmio, tá? Então, esses moderadores, eles servem para anular os nêutrons que são gerados e a gente não tem uma reação em cadeia desenfreada, certo? Então, e aí quando você usa o cádmio e o boro, ele vai dar origem a outros átomos e aí vai dar origem geralmente a uma radiação gama ou radiação alfa. E por isso que esse reator nuclear tem que ser bastante protegido, porque quando ele utiliza os moderadores aqui, que são as barras de controle, a gente vai dar origem à radiação gama e radiação alfa, que tem poder de penetração. A radiação gama tem poder de penetração aí bastante acentuado, que a gente viu também lá no começo das aulas, tá? Então, o controle, para não virar uma reação louca, digamos, reação em cadeia, é feita por esses moderadores. São átomos que conseguem capturar esses nêutrons e meio que aniquilá-los ou anulá-los, digamos assim. Tranquilo, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, tá, antes de falar. Tá. Aí, certo. Beleza, eu falei do Japão, né? Só que no Brasil, vocês também já devem ter ouvido falar, né? De energia nuclear no Brasil, né? Daquelas. Quando às vezes passa no jornal. Sobre usinas nucleares. As usinas nucleares no Brasil, elas encontram-se no Rio de Janeiro, na cidade de Angra dos Reis, que é a usina chamada usina nuclear. As usinas nucleares são chamadas de usina Angra 1 e Angra 2. A Angra 1 foi construída em 1985 e a Angra 2 em 2001. E aí também já está em processo, agora eu não vou saber se... Não, está em processo de construção a usina chamada de Angra 3. Beleza? E aí a gente vai ter 3 usinas nucleares no Brasil. E aí, Angra 1 e Angra 2, elas são responsáveis aproximadamente por 3% da matriz energética brasileira. E, por exemplo, Itaipu, né, que é aquela mega hidrelétrica lá na divisa do Brasil com o Paraguai, eu ia falar do Piauí com o Paraguai, que é absurdo. A usina de Itaipu, ela corresponde a mais ou menos 15% da matriz energética. Então, você consegue, só por aí você consegue comparar que uma usina hidrelétrica ela é muito maior do que as usinas nucleares que tem aqui no Brasil. Ou seja, a nossa matriz energética, do ponto de vista de usina nuclear, ainda é bastante baixa, digamos assim. Então, é uma tecnologia que talvez valeria a pena se o governo investir, né? Pode ser uma energia bastante razoável aí para o futuro, tá? É óbvio que tem que fazer sempre aquele balanceamento, né, entre quantidade de energia que é gerada e impacto ambiental, né? Porque a gente sabe que a própria hidrelétrica tem muitos impactos ambientais. Usina nuclear não preciso nem falar dos impactos ambientais que tem também, né? É óbvio que o governo, sabiamente, tem tentado investir mais em energias limpas, digamos assim, né? Energia solar, energia eólica, que também é uma fonte de energia bastante promissora em todos os aspectos, beleza? Certo, vamos continuar. Rapaz, o tempo tá voando. Outra coisa que eu queria falar para vocês aqui em termos de fissão nuclear é sobre uma palavrinha que aparece muito no jornal: enriquecimento de urânio. Sempre está lá no Jornal Nacional, né? Enriquecimento de urânio. O Irã, né? O país, ele tem os programas nucleares aí, e aí os Estados Unidos está sempre querendo saber se o Irã está fazendo enriquecimento de urânio. Sempre querendo saber como que está o programa nuclear do Irã, da Coreia do Norte, que são as principais ameaças aí. E aí eu queria escutar vocês aí. O que vocês entendem por enriquecimento de urânio? Vamos lá. Será se é quando você aumenta a quantidade de urânio de alguma forma? Você vai aumentar de alguma forma, mas quero mais informações. Alguém mais? Sei lá, purificar com isótopo só, não sei. Cadê o Adalto? Cadê o Emanuel? O Carlos. Bora, Carlos, responde aí.
A Regiane, a Thelma, o Leandro. O que vocês acham? Porque isso aqui passa no jornal toda hora, gente. Graciele. Porque, gente, sabe o que é interessante? Ó, depois eu vou passar para vocês uma reportagem da CNN sobre química nuclear, sobre bomba. Tá no YouTube, eu vou passar um link para vocês. Porque geralmente no jornal a gente escuta o nome, só que a gente, como estudante de ciências, a gente é importante que a gente consiga entender o que, é que os caras estão falando, tá? A gente sai meio que ele do senso comum. Então, por isso que eu trouxe essa palavrinha aqui, porque ela às vezes passa muito no jornal, e aí passa despercebido, a gente meio que entra no ouvido da gente, mas a gente não consegue detectar o que é. E aí agora, com esse slide aqui, a gente vai entender mesmo a fundo que negócio é esse de enriquecimento de urânio. Beleza? Então vamos lá. O Adalto falou que é síntese do urânio através de fusão e ficção. Não, Adalto. Vamos lá. Para a gente finalizar a aula aqui e a gente dá continuidade depois. Ó, o enriquecimento de urânio quer dizer que a abundância de determinado isótopo é aumentada, tá? Então, acho que a Mariane falou alguma coisa de isótopo, se não estiver enganado. Então, o enriquecimento de urânio... Eu falei de isolar um isótopo. É como se fosse purificar, não sei. Isso. É isso, é justamente isso. Então, o enriquecimento de urânio é isso. A abundância de um determinado isótopo é aumentada. Vocês viram lá nas aulas iniciais que eu tinha falado para vocês que um elemento químico ele é caracterizado por um número atômico, né? E aí, geralmente, na tabela periódica, a gente tem meio que uma média aritmética dos isótopos que compõem esse elemento químico, né? Uma média ponderada, digamos assim. Ou seja, a abundância dele é o fator preponderante lá para a gente ter... para ele ser caracterizado na tabela periódica. Então, geralmente, na tabela periódica é o elemento químico mais abundante, digamos assim, em termos práticos. Então, na natureza, a gente sabe que os elementos eles encontram sob formas de isótopo, né? Tipo, não tem só o oxigênio 16, o oxigênio 8, digamos assim. O próprio hidrogênio, vou mostrar para vocês que o hidrogênio tem 3 isótopos, né? O deutério, o trítio e o próton, né? O próton, na verdade, tá? Então, os elementos, eles encontram-se divididos através de vários isótopos. Então, enriquecer um elemento, ou enriquecer o urânio, é eu pegar a abundância desse urânio, de determinado urânio de interesse, e aumentar. Beleza? Então, o urânio na natureza, ele é encontrado através da uranita, tá? Que é esse mineral aí, certo? Que é o dióxido de urânio, certo? O O2, beleza? Então, na natureza, ele é um mineral encontrado dessa maneira aqui, certo? No O2, tá? E aí, quando você faz a separação, você vai perceber que esse mineral ele tem 99% do urânio 238 e tem 0,72 do urânio 235. Só que a gente sabe de uma informação importante, que o urânio 235 ele é um dos poucos materiais que suportam a fissão induzida, beleza? Então você vai perceber, tá, tem urânio lá, a uranita. Aí quando eu isolo, né, vou separar, eu vou conseguir o urânio 238. Só que o urânio 238, para fins práticos, ele não é utilizado, ele não tem importância para fins práticos, digamos assim. O urânio mais importante aqui para fins energéticos, ou seja, fins práticos, é o urânio 235. Só que o urânio 235 ele só tem 0,72%. Então, o que é enriquecimento de urânio? É eu pegar o 0,72% de urânio 235 e aumentar a abundância, beleza? E aí, pelo menos para fins energéticos de reatores nucleares, a abundância do urânio 235, ela tem que chegar aproximadamente 3%. É óbvio que para bombas e para aplicações militares, essa abundância vai precisar ser aumentada ainda mais. Mas aqui, do ponto de vista energético, para a energia do bem, que é gerar energia elétrica, essa abundância ela precisa bater 3%. Beleza? Gente, eu só vou finalizar o último slide, e aí fusão e as aplicações vai ter que ficar para aulas síncronas. Então, como eu tinha falado, assíncronas. Então, como eu tinha falado que ia virar 2 aulas, possivelmente vai virar mais 3 ou 4, beleza, gente? Porque não vai dar tempo, certo? Todo mundo escutou aí? Sim. Tá. Então, agora
Aqui, deixa eu ver aqui. Tá certo. Então, como a gente pode surgir a pergunta, né? Assim, pode surgir a pergunta, né? Que procedimentos são necessários para fazer a separação do urânio, né? A separação, ela é feita, ou esse enriquecimento de urânio é feito através da diferença de massa entre os Professor, isótopos. Pode falar. o professor poderia falar mais um pouco como é que é feito Enriquecimento? no caso, esse aumento do urânio 235, não é isso? É esse slide O professor agora. poderia comentar? É esse slide agora que eu estou falando. Pronto, tá certo. Tá, então esse slide aqui eu vou abordar com vocês aqui rapidinho os procedimentos que são feitos para fazer essa separação do urânio e tentar aumentar a proporção, tá? Então, na verdade, essa proporção ela vai ser aumentada através da separação, né? Então, eu vou pegar um mineral, vou separar o urânio 235 do 238, pego outro material, separo, e aí quando eu separar e for juntando esses fragmentos de urânio 235, eu estou aumentando a proporção dele, né? Então, estou enriquecendo, digamos assim. E essa separação, ela é feita primeiramente através da diferença entre massa dos isótopos, tá? E aí, geralmente, o composto que é utilizado, tá? Ele vai pegar o mineral lá do urânio, né? Vai pegar o mineral do urânio, vai colocar ele para reagir e vai dar origem a um composto chamado UF6, que é o hexafluoreto de urânio. Esse composto aqui, o UF6, é um composto gasoso, tá? Então essa separação, por incrível que pareça, vai acontecer através de um composto gasoso, o UF6, tá? Esse UF6 Difusão gasosa. Esse UF6, ele é um composto facilmente vaporizável, tá? Então é por isso que ele é utilizado. E aí ele vai utilizar aquela lei lá dos gases, certo? Que vocês já devem ter ouvido falar bastante, que é a lei de difusão e efusão de Graham, beleza? Que essa lei de difusão e efusão de Graham, ele fala que a velocidade de efusão, ou seja, um gás escapando através de pequenos orifícios, ela é inversamente proporcional à raiz quadrada da massa molar, tá? Do gás. E aí quando ele tem essa expressão aqui, né, de velocidade de efusão para os dois compostos, sempre lembrando, ele vai pegar a rocha, vai separar, vai colocar ela para reagir, vai virar o UF6. Esse UF6 vai ser de dois UF6, na verdade. Vai ser um do referente ao urânio 235 e outro referente ao 238. Aí ele vai utilizar a lei de efusão de Graham e vai chegar nesse fator aqui. O que esse fator aqui está querendo dizer? O quanto que um consegue se difundir ou fazer a efusão mais do que o outro. Só que isso não é uma técnica muito boa, tá? Não é uma técnica muito boa. Por que não é uma técnica muito boa? Porque a velocidade entre os dois, ela é basicamente 1,004, ou seja, é basicamente 1. Então, para ela ter efetividade, eles precisam utilizar vários materiais porosos, certo? E aí essas quantidades de UF6, eles vão passando por esses poros, e aí o mais pesado vai tendo mais dificuldade e o mais leve vai passando. Só que é um processo que tem um rendimento de separação bastante fraco, tá? E aí alguém vai falar assim, professor, e qual o método mais prático e mais moderno? O método mais prático e mais moderno, que é os que os países aí estão utilizando, é através de centrifugação, beleza? Que também é baseado em massa, né? E aí você tem umas centrífugas gigantes, né? E aí tem toda aquela questão lá de física dos movimentos, né? E aí o mais pesado, através da centrífuga, vai ficar mais próximo do eixo lá do rotor, né? E o mais leve vai conseguir se separar, digamos assim. Só que também é um processo bastante caro, porque essas centrífugas, não é aquela centrífuga de laboratório de química, são centrífugas industriais gigantes. E aí você tem que ter todo um mecanismo bastante detalhado para ter as velocidades necessárias para ter uma separação efetiva. Então, o enriquecimento de urânio não é um processo simples, tá? É um processo bastante complexo. E aí, só lembrando, o procedimento de separação pode ser baseado através dessa separação de gases e o processo mais moderno é através do uso de centrífugas. Beleza, gente? Só para finalizar aqui, eu vou só corrigir o meu recado. Tinha as aulas, né, que eu falei para vocês, e aí, no caso, agora, as aulas que eu tinha falado que ia gravar, que ia postar para vocês através de momentos assíncronos, vou adicionar mais duas, que era a que eu tinha planejado para hoje, que não deu, que é fusão
e a primeira parte de aplicação isotópica. Todo mundo conseguiu entender aí? Sim. Então, eu já estou entrando no horário do outro professor. Então, gente, até sábado vai estar lá essas 4, mais ou menos 3 ou 4 aulas, dessa parte que falta, e a terceira lista de exercício. E aí vocês vão me entregar na sexta da próxima semana. E aí, qualquer dúvida, vocês me avisem sobre essa questão de alguma dúvida nos slides, nas aulas, e sobre essa questão do exercício aí, de quanto que é para entregar, como que é para resolver. Vocês vão me avisando aí qualquer dúvida que for aparecendo durante a semana, beleza? E, gente, Professor, eu no te Pode caso, falo. esperar. Peraí, a fala lista aí, de Thelma. exercício que o professor colocou, a última lista de exercício, né, que o professor postou, é para ser entregue que dia? Sexta agora ou na outra? Na outra, eu vou modificar a data na outra, para entregar junto com a terceira que eu ainda vou postar. Então, essa última que eu postei agora, para entregar na outra sexta, eu vou modificar a data lá para não atrapalhar vocês, para vocês não ficarem confusos, Pronto, entendi. Ok. beleza? E aí, até sábado, eu vou estar postando as outras aulas aí que tá faltando para a gente fechar nossa disciplina, beleza? Tranquilo aí para todo mundo? Então, Sim. gente, vocês estão liberados aí para outra aula aí, eu acho que é de Renato, não sei. E até a próxima, gente. Professor, Fala. só voltar aí o slide rapidinho. Mais? Não era aí mesmo. Isso daí mesmo. Olha, professor, boa noite. Valeu. Deixa eu perguntar aqui pro. Cadê o. Cara, é o Carlos. Carlos, tá aí? Fala aí, Carlos. O que tá desesperado aí? É as listas de exercício ou você não tá entendendo as aulas? Fala aí. Ah, beleza. Então, até a próxima aí, gente. Para quem ainda tá aí, boa noite e até a próxima.